pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos dando início hoje a um projeto que nasceu em Caxias do Sul, um projeto chamado Ciência e Fé. É um projeto que vai trazer uma inovação para os nossos corações, um novo direcionamento, novas perspectivas para o nosso destino. Eu estou aqui com alguns convidados e esse projeto, eu quero dizer para você que ele está iniciando hoje para fazer com que você tenha uma nova vida, para que você entenda coisas diferentes da palavra de Deus e também da ciência. Nós queremos trazer tudo isso para você com uma inovação. Nós estamos aqui na Eucana Church e eu quero apresentar para vocês agora os meus dois convidados de hoje. Um é bem conhecido, o outro vai ser conhecido a partir de hoje. Então, estamos aqui com o pastor Josué. Pastor Tudo Josué, bem? tudo certo? Tudo bem? bem? Graças a Deus. Boa noite, obrigado Boa noite. por ter aceitado o convite, estar participando Com conosco. certeza. Pastor Eli. Ô, benção. Ô, pastor Eli, tudo certo? Tudo, graças a Deus. Tranquilo, feliz em estar aqui? Muito, muito feliz. Pastor José, feliz? Feliz. Um assunto desse. É. Barbaridade. Você viu que eu soltou um baque que veio de Caxias mesmo esse projeto. O pastor Josué, só apresentando melhor ele, às vezes nós vemos ele aqui na igreja, né, e nós não conhecemos todas as suas formações, tudo aquilo que você vê, então quero te apresentar formalmente aqui para o pessoal, para eles te conhecerem um pouco mais. Eu anotei aqui que são tantas coisas, gente. Um dia eu chego nesse nível aqui. Um dia eu vou chegar nesse nível aqui. Então o pastor José é técnico em análises clínicas, cursou bacharel em biologia, formação superior em moda, olha só, por isso que ele é estiloso desse jeito. Em moda, em Longueiras, isso? Em Barcelona, na Espanha, foi professor de curso de estética aplicada na Universidade de Caxias do Sul e pastor ordenado pela Ordem de Ministros Batista Nacional. Isso. Aonde? Lá no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Esqueci de alguma coisa? Não, tudo certo. Tá tudo certo. E o pastor Eli também, que está aqui junto conosco, além de pastor, psicólogo, já foi professor de teologia e está aqui conosco agora, também membro da nossa igreja, Eucana, está conosco aqui e veio para somar. E todo mundo já ama ele. Ele fala de um jeito mansinho, gente. É psicólogo. Então, Pastor. Pastor. Então já viu, né? Que bom. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos Obrigado. para dar início a esse projeto fantástico. E quais são os temas de hoje? São os temas que nós estamos percebendo na nossa geração e que tem incomodado muita gente. E eu pesquisei sobre esses temas, principalmente dentro das igrejas, principalmente fora das igrejas, ou seja, nós estamos Todo lugar. unidos em todo lugar. Então não temos como separar agora, pastor, esses são os evangélicos, esses são os budistas, esses são os maçons, não. Esse problema, ele assola todas as pessoas. Todo mundo que vive nesse mundo, que está nessa terra, está passando por esses tipos de problema. A pandemia acelerou isso. E quais são esses temas? Depressão, ansiedade e doenças psicossomáticas. Então é isso que está assolando esse povo. Isso tem tirado vida de famílias, isso tem tirado o prazer dos jovens, uma perspectiva de futuro, e isso tem assolado até mesmo os pastores dentro das igrejas, membros. Então nós precisamos falar sobre esse assunto. Eu gosto de um versículo muito importante da Bíblia, que diz, como ouvirão, quem ouvirá, se não há quem pregue? Ou seja, eu traduzo isso para dentro do mundo que nós estamos vivendo. Como que nós vamos aprender se não tem ninguém que nos ensine? E nós estamos aqui para fazer isso. Eu trouxe vocês aqui para nós fazermos dessa forma. Então, olha só, ansiedade. Quando nós falamos sobre ansiedade, que na pandemia cresceu mais de 210%. Olha só. Eu pesquisei isso em Curitiba, tá? Não a nível Brasil, mas em Curitiba. 210% aumento da ansiedade das pessoas. Quando nós falamos sobre ansiedade, tem uma descrição aqui que o Google vai te dar, o dicionário vai te dar, que significa preocupação intensa, excessiva e persistente. O medo às situações cotidianas. Podem ocorrer frequência cardíaca elevada, respiração rápida e sensação de cansaço. Daria para traduzir isso, pastor Eli, como psicólogo, ansiedade hoje? Como que daria para traduzir em palavras mais simples para que as pessoas entendam o que é isso hoje? Então, a ansiedade ela é uma emoção. É uma emoção que prepara você para o futuro. E esse futuro, né, a pessoa ela fica ansiosa por algo que ainda nem aconteceu. Mas pode vir a acontecer ou não. E isso causa algumas reações, como você falou, reações fisiológicas.
cognitivas, comportamentais, afetivas. Então isso pode, né, trazer isso, né, na vida da pessoa. A pessoa ela muda o comportamento, ela fica mais nervosa, né, ela fica mais preocupada, enfim. Ela entra em um estado emocional de ansiedade, né? Isso, na verdade é um estado, você falou bem, é um estado emocional. Tem pessoas que elas admitem, né, elas falam, não, eu sou ansioso. Não é o ser, é o estar. Né? Então ela está ansiosa. E é normal, hoje em dia, diante dessa pandemia, quem não está ansioso? Exatamente. Né? Se a gente for ver, isso é algo normal, mas o problema é quando essa ansiedade ela se desdobra para uma situação mais grave, né? Que daí começa a desenvolver outros tipos de doenças psicossomáticas e assim por diante. Maravilha. Pastor Josué, se você pudesse simplificar essa palavra ansiedade, o que você diria? Eu diria o seguinte, que a ansiedade ela sempre existiu. Hoje nós temos um diagnóstico em função de que a ciência está aí. A ciência é algo que abre portas e vai descobrindo e vai dando margem para a filosofia, para o conhecimento, para o estudo. Mas isso já existia desde sempre, né? Isaías, Jeremias, tantos personagens bíblicos passaram por momentos de tristezas profundas, momentos que queriam até a morte, né? E eu compreendo isso dessa forma, que hoje, né, graças à ciência, né, a gente consegue enxergar os textos bíblicos e nos dá uma fé ainda maior, por compreendermos que uma coisa está ligada à outra. Perfeito. Esse caso de ansiedade, será que foi esse sentimento que Jesus sentiu no Getsemane? Eu acredito que sim, porque foi um momento de estresse mental. Foi um momento onde ele pediu, inclusive, que orassem com ele, porque ele se sentiu nada, nem sozinho ele sentiu nada. E naquele momento, a fé dele que fez com que ele gritasse e pedisse que orassem com ele, né? Então, a fé é algo que vem do alto, né? Eu sempre imagino o seguinte, nós, quando buscamos a ciência, nós buscamos o específico. Mas quando a fé surge, ela abrange o geral, né? E isso tudo faz com que uma muito boa essa frase, repita essa frase. Será que eu lembro? A ciência busca o específico. A ciência busca aquilo o que é específico. Detalhes. Exatamente. A medicina busca ser especializada na pediatria, neurologia, ortopedia, mas Deus é do geral, Ele é especialista em tudo, Ele trata o geral. Perfeito. Dentro deste versículo, dentro desse episódio de Jesus, a Bíblia descreve que ele chegou a suar sangue. E eu fui pesquisar a fundo isso, que foi um momento de tanta ansiedade, de tanta angústia, que realmente ele suou sangue. E agora é possível, totalmente possível, nós chegarmos a um nível desse. Ele foi humano, chegou. Então, imagina o nível de ansiedade, de preocupação que ele chegou. Isso já nos mostra também que Deus, Jesus, abrange todas as coisas. Por quê? Porque ele passou por todas as coisas, ele sentiu coisas até maiores do que nós sentimos hoje. E por isso, ele tem a instrução que pode mudar a nossa vida. Exatamente. Além da ciência. E é muito boa essa junção. Bíblia, ciência. Nós estamos aprendendo isso hoje, e tem muitas pessoas falando disso já na internet, e nós precisamos falar disso também dentro das igrejas. Aqui as nossas palavras são direcionadas para isso também. Então nós precisamos desse tipo de palavra, porque tem gente que se tornou religioso. Sim. Tem gente que se tornou leigo na Bíblia e buscou só a ciência. Mas não tem duas saídas, existe uma saída. E quando nós juntamos ciência e Bíblia, ciência e fé, aí sim que as coisas começam a acontecer. E eu penso o seguinte, que a ciência ela não pode ser tratada de uma forma isolada da fé. Exato. Não existe como. Porque um cientista que está ali na pesquisa, está ali no laboratório, está ali com seus instrumentos e tal, se ele não acredita naquilo que ele está estudando, que se chama fé, ele não vai chegar a resultado nenhum. Exato. Então, a pessoa que não tem fé não tem ciência. E a pessoa que tem ciência, queira ou não, ela tem fé. Perfeito. Não sei se... Exato. Concorda, pastor Eli? Concordo. E se tratando de ansiedade, existe um tratamento? Exato. Eu oro, ou eu procuro um psicólogo, ou
é a junção das duas coisas? Como que nós conseguimos tratar hoje a ansiedade de tanta gente? É importante a gente entender, né, que o ser humano ele é um ser biopsico-espiritual. Dentro de uma visão da logoterapia, né, que o fundador é o Viktor Frankl, ele entende o ser humano, ele é um dos pais da psicologia, e ele fala sobre essa dimensão biológica, a dimensão psíquica e a dimensão espiritual. E essa dimensão espiritual abarca muitas coisas, não só a questão da fé, mas também a questão da moral, a questão... Enfim, é isso que nos diferencia por exemplo, do animal, né? Um animal, ele é guiado pelo instinto. Já o ser humano, não. O ser humano, ele tem esse lado espiritual, que ele tem as suas decisões, ele tem ali... E dentro dessa questão do espiritual, a gente pode usar, sim, né? Associar, sim, a questão da fé junto com a psicologia, junto com o tratamento psicológico. Existem técnicas específicas para o tratamento da ansiedade, né? Técnicas de respiração, diversas técnicas, né? Perfeito. Que a gente pode estar trabalhando, sim. Perfeito. Se a gente pudesse dar uma dica hoje para o pessoal que está nos assistindo aqui na live, para quem vai nos assistir depois no YouTube, que nós vamos transmitir lá também, você que está nos assistindo hoje, eu sou ansioso, o que ele pode fazer hoje, de forma aplicável e efetiva, para que isso acabe? Eu acredito que a ansiedade, ela provoca um desequilíbrio total, né? Bioquímico, fisiológico, emocional, e isso tudo é uma explosão dentro da gente que a gente não consegue mensurar. E aí vem alguns tratamentos, aí vem o psicólogo que te escuta, aí vem o psiquiatra e administra alguns remédios, aí vem o pastor e ora, enquanto que de repente está faltando um fundamento, que seria o que? A conscientização. Eu preciso me conscientizar que eu estou sendo afetado, que eu estou sendo prejudicado e eu preciso melhorar. Aí a psicologia, a psiquiatria, o pastor, essa multidisciplina vai ter um resultado positivo. Mas o ponto de partida é o próprio indivíduo. O indivíduo tem que admitir a doença, o momento que ele está vivendo e saber que todos esses recursos podem trazer a cura para ele. Todos eles. O primeiro passo, então, hoje, para quem nos assiste, identificar aquilo que você está sentindo. Eu acredito nisso, dessa forma. E depois os outros passos, os outros processos vão ficar mais nítidos, né? Exatamente. Porque a fé, às vezes, ela é muito cega. Ela é cega. Porque eu não posso crer por crer. Não, eu sei que eu vou ser curado, eu sei que eu não tenho... Aí começa a negação. Eu não tenho essa doença, eu não tenho esse problema. E começa a colocar isso nas mãos de Deus. E Deus, eu acho que te olha e diz assim, meu, tu quer lograr quem? Entendeu? Tu está com problema. E eu coloquei aí a medicina, a psicologia, pastores, para te ajudar. Assuma o teu problema. Que eu vou assumir a minha parte. Né? Sim, acho que o primeiro passo para qualquer coisa na sua vida, qualquer mudança, seja emocional, seja depressão, ansiedade, primeiro é identificar aquilo que você está vivendo. Você consegue organizar as coisas dentro de você, você consegue olhar de forma mais clara para tudo que está fora de você. Você consegue se organizar, você consegue até pedir ajuda. Quando você olha para dentro de você e você entende que você tem uma específica doença nessa área, você sabe para quem você pedir ajuda. Sabe que tem casos muito sérios e que já vem se arrastando há muito tempo de suicídio de pastores, né? E por que isso? As pessoas que estão ali aconselhando, ajudando o outro, orando, né? Abrindo os horizontes através da fé e tal, estão se matando. Por quê? Porque se acham os super-homens, os super-heróis, quer dizer, ninguém pode imaginar que eu tenho problema. Porque eu sou um pastor. Eu vou ter que prosseguir e mostrar para todo mundo que eu sou forte. De jeito nenhum, eu sou humano, sujeito a tudo isso. E aí é o marido querendo mostrar para a esposa que está forte, que tem que ser o sustento da casa. Isso. É a esposa que tem filhos para cuidar, que precisa demonstrar que está forte. É o filho que precisa demonstrar que está forte para os pais, porque não quer que eles tomem uma providência. Vivendo o personagem. Personagens da vida. E sofrendo. E quando deita a cabeça no travesseiro, não consegue dormir. Bem isso. Acho que é isso que está acontecendo com a nossa sociedade.
Então, primeiro, quando a palavra tem muito poder, né? A palavra tem muito poder. Eu coloquei esse versículo aqui para nós falarmos. Atos, capítulo 7, versículo 22. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Então, a instrução é importante. Sem dúvida. É maravilhosa. Isso que nós estamos fazendo aqui é maravilhoso. Mas, agora, estudar, conhecer, entender quem você é de verdade, para que as suas palavras tenham poder, isso também é necessário. Nós precisamos viver isso. Agora vamos para um outro tema que é muito importante, é o que nós estamos vivendo hoje também. Depressão. Podemos até colocar depressão e ataque de pânico, né? Que eu tenho ouvido muitas pessoas falarem sobre isso. Então, depressão, olha só, pesquisa. Distúrbio mental caracterizado por depressão persistente ou perda de interesse em atividades, prejudicando significativamente o dia a dia. Uma pessoa que tem depressão não tem vontade, né, de realizar as suas atividades. As causas possíveis incluem uma combinação de origens biológicas, psicológicas e sociais. Aí eu quero deixar para o psicólogo falar. Depressão. Sim. Legal que você começou com a ansiedade. Uhum. E a ansiedade, a gente poderia dizer que a ansiedade, ela é a antessala da depressão. Ali. Uma pessoa ansiosa que ela não consegue administrar, por isso que a palavra de Deus ela também fala, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não significa que você não vai ter ansiedade, mas a gente pode manejar, saber manejar ela. Né? Aliás, uma pergunta que eu ia fazer, esqueci, agora lembrei. Existe uma ansiedade positiva? Existe uma ansiedade. É da criança, né? Que está louco para o pai chegar em casa. Existe. A ansiedade a gente não pode demonizar a ansiedade. Tem muitas pessoas que demonizam a ansiedade. Por exemplo, eu tenho uma entrevista de trabalho para fazer amanhã. Isso vai gerar uma ansiedade. Eu tenho um podcast para fazer aqui hoje. Isso vai gerar... O próprio salmista dizia, o meu coração anseia por ti. Anseia por ti. Exatamente. Então, vai ter um casamento, né? Os noivos eles ficam ansiosos por aquele momento e tal. Então, como é importante a gente saber administrar essa ansiedade. Agora, como eu disse, se essa ansiedade ela começa a tomar uma proporção, qualquer coisa a pessoa começa a ficar muito ansiosa, a deixar essa ansiedade dominar, isso pode gerar alguns problemas, né? E pode levar à depressão, entende? A depressão, como você bem colocou ali, é um transtorno, né, mental, um transtorno emocional. Quando a gente fala de transtorno mental, a pessoa ela fica desesperada, né? Meu Deus, eu tô louco. Não é isso, né? É alguma disfunção, às vezes até uma questão de falta de alguma questão química mesmo, que a pessoa, às vezes a alimentação, às vezes a pessoa é muito sedentária, isso pode causar... Pode também. Pode causar. Biológico, né? Social. Biológico. Sem dúvida. Né? O ambiente que a pessoa está, uma pessoa que se expõe demais a eventos estressores, por exemplo, trabalho, agora tem muito aí a síndrome de burnout, né? Que é o estresse do trabalho, né? A pessoa é muito cobrada e tal, imagine, ficar o tempo todo ela sendo ali exposta a esse tipo de estresse, isso pode causar esse humor mais deprimido, né? E por que a gente precisa conhecer, entender, nos conhecer, né? Ter esse autoconhecimento para tratar essa ansiedade, saber manejá-la, para não ir para uma depressão, para não ir para uma ideação suicida e até para o próprio suicídio. Exatamente, que é o que tem acontecido em grande escala hoje. Olha só. Quando se fala em depressão, pastor José, qual é o ápice dela? Sim. O nível que ela chega para a pessoa chegar e falar, não, eu não quero mais viver. Olha, eu acho que quem poderia explicar melhor seria o pastor Eli. Mas assim, na questão prática, né, eu atendi muitas pessoas com problemas de depressão. E eu percebo o seguinte, não é aquela questão que depressão é falta de Deus, não. Depressão é falta de si. É falta de você estar sabendo quem você é e assumir aquela identidade e não perder a identidade. E muitas pessoas ao longo da depressão perderam a sua identidade, não querem mais viver porque simplesmente não se enxergam mais naquele quadro. E imaginam que a morte seja o melhor.
até que você consegue levar essa pessoa ao centro, mostrar Jesus, mostrar que existe um outro caminho, que existe esperança, e essa pessoa começa a acreditar. Aí que está, ela começa a acreditar que é possível. E quando ela começa a acreditar, o Espírito Santo vem e faz a obra. Perfeito. E aí pode sair. O que eu vejo muito também sobre depressão, agora mexendo muito na internet, Instagram, o pessoal está vendendo até curso. Sim. Vença a depressão em 7 dias, arrasta para cima. Olha só. Meu Deus. Um curso para... Existe isso mesmo? Um curso para você vencer a depressão? É muito... eu vejo assim que é muito sensacionalismo, né? A depressão, ela não é assim. Existem tipos de depressão. A depressão leve, a depressão moderada, a depressão grave. Identificar os E tipos dependendo do tipo de depressão, como é que ela vai conseguir em 7 dias se livrar de uma situação, né, que às vezes a origem está lá no nascimento, está lá na concepção, né? Então a gente precisa investigar às vezes o até histórico. antes da concepção. Até Antes da concepção. Né? Uma maldição hereditária. Exato. Que a gente, né, vai entender ali que tem pessoas, por exemplo, nos meus atendimentos eu vejo muito isso, né? Até, né, contar uma situação que aconteceu. Eu estava tratando com uma paciente que ela tinha transtorno, ela tinha crise de ansiedade, né? E aí a gente eu trabalho com MDR, né, que é uma terapia de reprocessamento cerebral, e aí tem um protocolo que a gente trabalha, que é o protocolo gestacional. E a gente vai lá do 1º ao 9º mês de gestação. E a gente foi seguindo todo o protocolo. Quando chegou no 5º mês, ela teve um insight. Aí ela viu, né, nossa, eu percebi que meu pai, né, saiu de casa e tal, e estava com as malas e tal. E aí eu falei, então vamos parar aqui e vamos fazer o reprocessamento sobre isso, né? E durante a sessão ela ficou ali, ela se emocionou muito e tal. E aí depois ela não sabia, porque ela não tinha sido criada pelo pai, ela só foi criada pela mãe. E ela não sabia nem quando o pai tinha saído de casa. E aí ela chegou em casa, ela perguntou, mãe, quando que o pai, né, foi embora? E ela confirmou. Foi no 5º mês de gestação. Incrível. Então aquela crise de ansiedades que ela tinha estava ligado a esse período que ela estava... E é possível, gente. Então como que você vai trabalhar em 7 dias, resolve a tua depressão? Concurso Não, EAD. e numa dessas, assim, ó, você lança mais um fardo sobre a pessoa. Ela já está presa, aprisionada naquilo, e tu diz, não, em 7 dias tu vai ficar curada, e ela não fica. Não funciona. Tem que morrer então. Exatamente. Porque se em 7 dias ela não conseguiu dar a volta naquilo que um especialista ou alguém da área garantiu para ela, sim, o problema é ela. Então, para que viver? Piora a situação. Porém, tem o seguinte, teve um cientista que ele conseguiu detectar o gene de Deus em algumas pessoas, que é um cientista americano, Gene Hammer. Ele causou um rebuliço no meio científico em 2004 ao anunciar a descoberta de genes da fé, ou como ele prefere chamar, o gene de Deus, né? Ou seja, ele conseguiu ver aqui que trata-se de um conjunto de genes que ativam substâncias químicas que dão um significado à vida e às suas experiências. Eles atuam no cérebro, regulando a ação dos neurotransmissores. Ou seja, eles liberam mais dopamina e serotonina. Quer dizer, mais que o normal. Ou seja, e isto acaba diferenciando o gene de Deus ou não. Mas por que gene de Deus? Porque ele viu isso em quem tinha fé. As pessoas que professavam a sua fé, que tinham assim a oração na sua vida, a ida aos cultos 1 a 2 vezes por semana, tinham isto em comum. Em compensação, os outros tinham a fita cromossômica normal. Esses não. Esses tinham o gene que ele denomina de Deus. Então veja o que a nossa rotina é capaz de fazer. Há quem diga também que o câncer, a origem do câncer muitas vezes é originado pelo meio. Nem é questão fisiológica muitas vezes, o meio. O meio que você... Não. O meio que você vive pode gerar isso. Existem pesquisas em cima disso. Então o meio também pode fazer com que você tenha uma depressão, uma síndrome do pânico,
ou tantas outras síndromes em função de uma herança do meio. Uau, isso é muito importante. Sim. Isso é muito importante. Eu tenho certeza que vocês que estão nos assistindo, vocês que vão nos assistir depois, vocês não tinham essas informações. Você pesquisou bastante, né? Graças a Deus, faz tempo. Faz tempo. E aí nós chegamos em uma doença que se chama doenças psicossomáticas. Que aí vem, né? Acho que é uma escada, né? Ansiedade, a depressão, isso gera essas doenças. Olha só, doenças psicossomáticas são desordens emocionais ou psiquiátricas que afetam também o funcionamento dos órgãos do corpo. Psicólogo, vamos lá. Psicossomática, vamos entender essa palavra, né? Psico vem do grego, significa alma ou mente, né? Psique, alma, mente. E soma é corpo, então é doenças da mente, doença do cérebro que vai refletir no corpo. Então tudo começa na mente, na maneira de pensar, na forma de você ver uma situação. Né? Então se a pessoa tem uma crença limitante, uma crença negativa a respeito de si mesma, ela pode desenvolver uma doença psicossomática. Né? Isso pode desenvolver. Ou situações, como a gente está falando aqui, perdas, traumas, que a gente fala muito aí do transtorno de estresse pós-traumático, né? A pessoa perdeu um ente querido, depois, dali um ano, perdeu o outro. Então ela começa a desenvolver algumas doenças, né? Como fibromialgia, doenças de psoríase, doenças gástricas, doenças intestinais, problemas no coração, o próprio câncer. Então tudo isso são doenças que podem ser desenvolvidas por conta, né, de algo que a pessoa não conseguiu administrar. Né? Ela não conseguiu trabalhar ali o seu emocional. Tem até um livro que eu gostaria até de indicar, da doutora Esli Carvalho. Ela foi minha mentora, né, dentro do MDR, e ela fala sobre saúde emocional e vida cristã. E nesse livro ela vai dizer o seguinte, que sem sanidade não há santidade. Sem saúde emocional não existe santidade. E é verdade, eu concordo com ela. Muitas pessoas, elas querem muito trabalhar a questão espiritual, mas elas negligenciam os seus sentimentos, as suas emoções. Uau. Elas colocam uma máscara, como o pastor mesmo colocou, né? Não, eu sou o super-homem, eu sou forte, eu consigo. Sou esse personagem aqui, pronto. E aí aquilo vai somatizando. Daí ela não consegue entender por que eu estou com esse problema no estômago, por que eu não consigo lidar com essa situação, por que eu estou com essa dor. Né? Eu atendi uma paciente que ela estava com sintomas de fibromialgia. O que acontece na doença psicossomática? Ela vai no especialista, ela faz uma bateria de exames e não consegue encontrar uma causa. Entende? Foi o que aconteceu com essa paciente. Ela estava com sintomas de fibromialgia. Ela foi no gastro, ela foi em vários especialistas. O médico chegou e falou para ela, você precisa ir num psicólogo. O caminho é outro. Colocar em dia as emoções. Você precisa ir num psicólogo. E ela começou então, ela até tinha uma resistência, né, à terapia e tudo mais. E ela foi. E chegando lá, né, ela conseguiu falar questões que ela nunca tinha falado. Né? Questões lá da infância, questões que... Então precisa haver esse lugar, esse ambiente onde a pessoa consiga falar sobre suas questões. Né? E ali ela conseguiu, né, pôr para fora, a gente trabalhou, graças a Deus, né, eu sempre coloco graças a Deus, né? E a pessoa também que se permitiu trabalhar, né, ela conseguiu, né, elaborar aquela situação e se livrou daqueles sintomas, né, de fibromialgia. Perfeito. Como é bom a gente receber uma instrução para falar com a pessoa certa, né? Tem gente que não recebe, fica a vida inteira batendo a cabeça em um lugar só e escutando, né? Não, mas vai mudar, eu vai já dar passei certo. por isso na questão de cólicas renais, né? Eu era assíduo, sempre com cólica renal, cada 2-3 meses de internar e quando fazia o exame era uma areia, nem era cálculo, mas eu quase morria, era algo, né? E aí saí do hospital um dia, fiquei 4 dias internado, fiz aqueles exames pavorosos lá, e aí fui para casa, assistindo televisão,
eu resolvi assistir a TV dos padres lá, como é que é a TV? Viva, não? Rede Vida. Rede Vida. Aí um padre falando lá, você que acredita que Deus pode transportar os montes de um lugar para o outro e não crê que o seu cálculo renal pode sair agora, aonde está a sua fé? Eu digo, não, ele está falando pra mim. Bem na hora. Na hora, meu, eu fui curado. Sumiu a dor na hora. Sim. Por quê? Aí eu fiquei tentando me descobrir e saber o que estava acontecendo. Eu estava somatizando. Desde sempre, muitos anos. O que acontecia? A minha somatização era, eu me reprimia. E com isso, eu fazia com que os néfrons fechassem. E por menor que fosse o cálculo, se fosse uma areia, não passava pelos néfrons. E aquela dor era terrível. Quando eu relaxei e levei aquela bordoada do padre, eu imaginei, não, era isso aí. Eu fiquei tranquilo, nunca mais eu tive. Compensação, anos depois eu comecei com um problema de gastrite. Aí eu consegui me libertar daquilo. Não, é somatização. Me livrei daquilo. Aí começou o refluxo. Tá bem, né? Digo, meu Deus, por quê? Porque eu estava procurando um outro lugar, Sim. porque aquele eu administrei, Sim. terminou o refluxo. Comecei com soluço. Mas soluço assim que tinha que tomar remédio, porque não Sim. era direto. Eu digo, não, meu. A próxima vai ser o quê? Um câncer? E eu orei e fui liberto dessas questões todas. A somatização, ela tem um início. E ela pode não ter um fim. Exatamente. Depende de você admitir que você precisa de ajuda para que ela tenha um fim. Porque senão tu só muda o órgão e Sim. vai somatizando. E vai passando um órgão pro outro e daqui a pouco você não acha uma saída. É incrível, incrível. Então tudo começa na mente. na mente. Gente, Independente seja ansiedade, depressão, doenças psicossomáticas, tudo começa na mente. Exatamente. Se você não conhece a sua própria mente, os seus sentimentos, aquilo que você vive, a situação que você está, seja na área da saúde, na área emocional, na área financeira, não tem como. Bem isso. Aí a gente chega. Tem uma pergunta aqui, que eu anotei, algumas perguntas na verdade. Aliás, falando em pergunta, João, se alguém tiver alguma pergunta, João está nos ajudando aqui, Pedro também está lá atrás. Deus abençoe a vida de vocês, estão nos ajudando nesse projeto. Alguma pergunta, se o pessoal quiser fazer alguma pergunta, nós vamos responder algumas, tá? Então, não sei se já estão mandando algumas perguntas, se estão comentando, mas podem fazer perguntas aqui que um de nós três vamos responder. Se não responder, daí... A gente responde no próximo. No próximo, episódio. anotar. Vamos lá. Qual o mal desse século em termos emocionais e psicológicos? Vamos começar aqui, depois eu vou pra cá. Depois eu vou dar a minha opinião. Certo. ok. O mal desse século, bom, Freud já dizia, né, no século XIX lá, a respeito do mal desse século, a depressão. Né? E isso não mudou muito. Né? Hoje a gente vê que isso também tem no nosso século XXI, as pessoas estão mais deprimidas, né, por conta de vários fatores aí que a gente tem visto. Agora com o advento aí da pandemia, isso acelerou ainda mais, né? A depressão, a ansiedade, e esses temas aí que a gente tem debatido aí. Então, esse tem sido O mal do século. o mal do século. É esse. Né? As pessoas estão buscando, na verdade, respostas, né? Elas estão num vazio existencial muito grande. Um vazio que elas querem preencher. Daí Viktor Frankl, por isso que eu gosto muito também do Viktor Frankl, que ele vai falar, né, da logoterapia, que ele fala sobre a terapia em busca do sentido, e sobretudo o sentido da vida. Ele vai dizer que apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar da morte, das perdas, é possível encontrar um sentido para a vida. Né? Então a gente está aí, por exemplo, perdemos tantas famílias perderam, né, Sim. seus familiares, seus entes queridos, e a gente precisa buscar um sentido para a vida. Sim. Né? A gente não pode deixar, né, poxa, agora eu vou morrer, vou me matar, vou me suicidar por isso. Não. Pra mim acabou. Para mim acabou, não. E ele é mais do que nunca, ele é um exemplo disso, né? Porque ele foi sobrevivente a 4 campos de concentração. Ele perdeu seus pais no campo de concentração, ele perdeu sua esposa, né? Perdeu seus amigos. Ele estava lá no campo de Auschwitz e ele, né, estava ali frente à morte,
mas mesmo assim ele ficava, né? Ele tinha uma base judaica, né? Então ele tinha uma fé, então ele buscava o sentido, mesmo diante daquela situação, né? Ele até conta que muitos colegas dele lá, né? Quando ia para a câmara de gás, assim, que bom, vou ter um alívio, mas ele pensava, não, eu preciso lutar pela vida. Uau, muito bom. E sua opinião? Eu acho que o mal do século é a falta de amor. Por quê? Porque assim, as pessoas elas buscam no médico Deus. E na fé elas buscam Deus no médico. E aí começa uma controvérsia, porque na verdade as duas coisas andam juntas. E no momento que eu compreendo que se eu tiver amor, se eu tiver harmonia, fé em Deus, eu vou ver no médico alguém possível de me ajudar. E eu vou encontrar fé para romper todos os obstáculos. Então, a falta de amor faz com que eu não compreenda a vontade de Deus para a minha vida. A palavra diz assim, Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Eu preciso compreender que eu vou ter aflição. Que eu não vou ficar orando o tempo todo para Deus tirar as aflições. Ele não vai tirar. Sim. No mundo tereis aflição. Mas ele diz, tem de bom ânimo. Onde está o bom ânimo? Não tem. Aí cai a depressão. Quer dizer, eu me saboto. Ou seja, eu quero viver algo que não existe. Eu não quero ter aflição. E em contrapartida, eu não tenho bom ânimo. Então aí começa todas essas doenças, né? Que é a crise de alma. Que é a falta do fruto do Espírito. É a falta de você ter inteligência emocional, né? De saber que é o fruto do Espírito que vai equilibrar a tua alma. Perfeito. Eu acho que o maior mal desse século é que as coisas acontecem rápido e nós estudamos sobre tudo, mas não sobre nós mesmos. Nós não sabemos quem nós somos e para onde nós queremos ir. Ou seja, quem nós somos, descobrir o amor perfeito que existe em nós. O amor perfeito que existe em nós, isso não depende de família, isso não depende do amor que você não recebeu. O amor perfeito em nós é o amor de Deus. E o sentido que você falou. Então, é o amor, quem eu sou e para onde eu estou indo, o sentido da vida. Acho que quando nós alinhamos essas duas coisas, nós conseguimos definir bem aquilo que nós precisamos viver. Ou seja, quando nós encontramos o propósito, o nosso propósito de vida, nós não damos muita importância para todas essas doenças. Acho que isso não atinge. Nós estamos suscetíveis? Sim. Estamos, ué. E vamos lutar contra elas. Com certeza. E nós vamos aprender a lutar contra elas. Nós vamos vencer, até porque se o primeiro caso de depressão não tivesse sido superado, como que as pessoas iam ensinar outras? Sim. Nós precisamos superar para poder ensinar. Verdade. Isso, eu estudando nos últimos 5 anos sobre pessoas, eu aprendi. Então, toda dificuldade que eu passo, já tive depressão, já tive ataque de pânico, e superei isso com fé, com ciência. Então, eu preciso entender que isso que eu estou passando hoje é um momento que não pode ser desprezado, ou seja, eu preciso entender que eu estou passando por isso, que é o que nós comentamos no começo, mas eu também preciso entender que eu preciso sair desse lugar. Não preciso ficar nessa zona de conforto, não preciso ficar de vitimismo. Então, o que eu preciso fazer é entender quem eu sou de verdade, por que eu fui criado, por que eu estou aqui, por que eu nasci nessa família, por que eu estou nesta igreja e para onde eu estou indo, ou seja, que caminho que eu preciso trilhar. Acho que quando nós definimos essas duas coisas, nós conseguimos entender o verdadeiro sentido da vida. Porque quando nós descobrimos quem nós somos, nós descobrimos também o nosso Criador, a nossa identidade. Verdade. E quando nós descobrimos o nosso propósito, nós descobrimos o chamado de Deus para a nossa vida. Isso para mim é essencial. Quando eu descobri isso, eu entendi muita coisa. E hoje, a ansiedade, a depressão, doenças psicossomáticas, elas têm impedido as pessoas de serem felizes. Sim. Ah, Rafael, mas tem uma fórmula de ser feliz? Tem alguns passos que você pode seguir para ser feliz. Ou seja, o nosso cérebro ele busca prazer em tudo que nós fazemos. Olha só, o nosso cérebro ele busca prazer em tudo que nós fazemos. Só que quando ele não acha prazer em uma atividade, ele compensa com a outra. Por exemplo, alguém que não tem prazer no trabalho que está hoje. Poxa, eu tenho que levantar cedo, eu tenho que trabalhar, eu não tenho prazer nisso.
Se o cérebro dele não encontrar prazer no trabalho, ele vai duplicar o prazer em outra coisa, ou seja, na alimentação. Aí vai gerar uma pessoa obesa. É assim que funciona o nosso cérebro. Não sei se você pode explicar melhor sobre isso, mas é isso que eu estudo há muito tempo. Rafael, mas como que eu vou ponderar? Porque eu não gosto do meu trabalho. É assim que as pessoas começam, né? Ansiedade, depressão, eu não gosto do meu trabalho, eu não gosto da minha família, eu não estou gostando da igreja que eu vou, eu não sinto prazer em nada disso. Então nós precisamos regular isso de uma forma consciente, anotar isso de uma forma consciente. Nosso cérebro busca prazer de duas formas. Ou é na atividade, naquilo que nós fazemos, ou é no resultado dessa atividade. Ou seja, quando Davi chegou para enfrentar Golias, o que ele perguntou? O que vão dar para quem matar esse gigante? Ou seja, qual é o resultado? Davi se motivou pelo resultado. E é assim que muitas pessoas têm se motivado hoje em dia. É por isso que vem a depressão, por isso que vem a ansiedade, doenças psicossomáticas, porque tudo que você faz diariamente não te traz um resultado rápido. Por exemplo, você vai começar a trabalhar, você recebe uma vez por mês. Claro. E tem pessoas que só sentem prazer no trabalho no 5º dia útil. Mas e daí no dia 10, no dia 15? E aí por isso que a gente começa a se contrair. É que são emoções equivocadas. Sim. Né? Eu imagino que se eu estiver pronto para decidir sobre a minha vida, eu vou ter uma visão diferente dela. Perfeito. Se eu decido que eu vou trabalhar um mês para ganhar lá no 5º dia útil o meu salário, eu vou ser feliz com isso. Mas se eu decido ser feliz só nos próximos 5 dias do pagamento, eu vou ser 30 dias infeliz. Exatamente. Ou 25 dias infeliz. Então eu escolho amar e eu escolho lutar. Eu não escolho ter vitória, eu escolho lutar. A luta vai me fazer com que a consequência seja a vitória ou não. Depende de como eu vou lutar. Então vamos escolher viver. Escolher ter prazer no dia a dia, nas e atividades. Aí a recompensa vem. E a questão biológica, ela é muito interessante, porque assim, no momento que eu escolho e eu tenho uma esperança, eu começo a produzir substâncias positivas dentro de mim, que são biológicas, que vão me dar prazer de viver. E são essas substâncias que, ao contrário disso, elas começam a sumir do meu organismo. E aí começa com uma série de problemas psicossomáticas, depressivas, ansiedade e por aí vai, até o estado de inércia. Perfeito. Olha só, outra pergunta que eu tenho aqui. Você que está gostando aí do nosso debate aqui, vai mandando um joinha na live. Como que tá aí, João? Tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta? Tem. Posso falar? Pode. É a pergunta da Sheila S. Tuani. Pergunta da Sheila S. Tuani. Sheila Stuani, minha sobrinha. Sheila Tuani. É sua sobrinha? Sim. Pediu pra família assistir, né? O que os pastores acham das hipnoterapias, que hoje muito usadas nos consultórios? Aí é pra pastor, né? Então, a hipnoterapia não é a minha abordagem, né? Mas muitos psicólogos utilizam, muitos colegas, né, da profissão utilizam. Na verdade é uma questão assim mais do inconsciente mesmo, né? Eu não posso falar porque eu não me especializei nessa área de hipnoterapia. Minha abordagem é outra, né? Não é o meu campo de pesquisa, de estudo. Perfeito. Eu também não vou saber dizer. Olha, mas na questão de hipnose, eu vejo que um tratamento hipnótico, ele é meio suspeito. Por quê? Primeiro, porque você perde a consciência. No momento que você perde a consciência, é a mente vazia. E há um dito popular que mente vazia é a oficina do diabo. Né? É como aquelas pessoas que vão em determinadas igrejas e tem o apelo, vêm para receber a oração. A pessoa está tão, sabe, sem esperança, e se mandar se jogar num rio, ela se joga. Venham para receber a oração. E aí o pastor começa a chamar os demônios. Quando vê, ela está endemoniada, mas ela não chegou endemoniada. A mente estava tão vazia que o que tinha para oferecer entrou. Então, nada melhor do que a gente fazer o que a palavra diz, que o nosso culto seja racional, consciente, porque nós somos seres racionais. Nós não precisamos estar desligados da tomada para receber a cura. Senão toda pessoa que está em coma
ela iria acordar 100% renovada, e não é assim. Então a cura vem pela consciência. Perfeito. A cura vem pela consciência. Pela consciência. Bom, se for surgindo perguntas, pode mandar. Tá bom, João? Obrigado. A igreja precisa falar desses temas? Precisa ser pregado isso dentro das igrejas? Urgente. Já passou da hora? Já. Infelizmente a igreja, né, ela por muito tempo ela caminhou assim, como eu disse, demonizando, né, essas questões emocionais e achando que tudo era demônio. Né? A pessoa está com depressão, é demônio. A pessoa está com dor, qualquer tipo de dor de dente, isso é demônio da prótese, da chapa, da ponte. Então, e aí, isso atrapalhou muito, né? Atrapalhou muito, porque daí não tem uma abertura, como o pastor bem colocou aqui. Até pastores se suicidando hoje, né? Porque não pode falar, não pode, né, tratar. Então é importante que isso seja comentado, é importante que isso seja falado. A igreja precisa urgente se abrir para isso, né? Porque tem muitos, né, filhos de Deus que estão aí depressivos, ansiosos, e eles precisam, né, desse lugar de acolhimento, desse lugar de onde eles possam encontrar, né, segurança, né, para falar sobre as suas questões. Sabe que isso é uma fronteira assim bem tênue, né? Porque nós vemos alguns pregadores indo para uma linha dessas e puxando completamente para o lado do positivismo e por aí vai. Em compensação, nós temos outros pastores que eles pararam tanto no tempo que eles não conseguem pregar além de uma pregação histórica. E o povo está ali querendo um milagre, querendo ver a multiplicação dos pães, querendo ser perdoado, querendo uma analogia da palavra de Deus. Eles querem que algo venha de encontro à sua realidade. Então eu concordo com o pastor nesse sentido. Se os pastores eles não tiverem a ousadia que Jesus teve em falar em parábolas, olha bem, né? Ele não ia lá e contava a historinha de Isaías ou a historinha lá de Moisés, não. Ele até podia falar, mas ele trazia algo para que as pessoas soubessem que são seres pensantes. Vocês precisam compreender. Se vocês não compreenderem, não vai acontecer, né? Então é importante esses temas e todos os outros que se farão necessário para que a pessoa possa se enxergar nisso e encontrar a sua cura, a sua liberdade espiritual. Perfeito. Muito bom. Eu acredito que é nessa linha que vocês falaram e que nós precisamos atuar dentro das igrejas dessa forma. Que talvez existam pessoas que não entendam só uma linguagem histórica, não entendam só uma linguagem científica. A gente precisa juntar isso para que as coisas aconteçam de forma efetiva na vida dessas pessoas. E nós usando isso hoje, o pastor prega muito dentro disso, é ciência e fé, nós temos até uma compreensão melhor daquilo que é a Bíblia. Porque desmistifica. Exatamente. Tem pessoas que não entendem a Bíblia até hoje, é porque não saem da Bíblia. Poxa, pesquise um livro, lógico, olha a fonte desse livro, né? Olha a fonte desse livro, mas pesquise, entre na internet, veja o que pensadores falam sobre isso e comece a estudar e analisar a palavra de Deus também como ciência. Vamos lá? A última pergunta aqui, tá? Jesus atuava de forma efetiva com a depressão, com o ataque de pânico, com a ansiedade, com as doenças psicossomáticas? Em toda a história dele até aqui, que nós sabemos, que nós lemos, que somos leitores assíduos da Bíblia, ele atuava nessas doenças? Pastor, quer falar? Pode ser. Tem um livro que eu até quero indicar. Duas indicações. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Né? A gente fez até uma resenha sobre do Augusto, acho que é. Muito bom. É muito bom. É importante a gente ver, né, a trajetória de Jesus. Você não vai encontrar na Bíblia em nenhum momento escrito depressão. Jesus, mas a gente vê ali os sintomas que são característicos da depressão, né? Por exemplo, o momento que Jesus estava ali, né, num nível de estresse muito grande, o que ele sentiu? Angústia. Angústia é um dos sintomas da depressão. Quando Elias estava lá né, naquela caverna, ele, enfim, ficou triste profundamente, sintoma de depressão.
né? Não está escrito ali depressão, mas são sintomas que nos levam. Jonas, quando ele foi pregar, né, lá para Nínive, ele ficou deprimido, né? Não está escrito lá que depressão, mas os sintomas que ele teve é de depressão, né? Então a gente vai ver efetivamente Jesus ali, né, quando ele foi conversar com aquela mulher samaritana, poxa, aquela mulher ali, ela estava num estado, né, difícil e tal, e ele começa a ter uma conversa com ela, ele fez uma terapia com ela ali, né? Ela abriu o coração, e ela, nossa, né, era desprezada por todo mundo, ela foi num horário que não tinha ninguém, né? Ou seja, por que ela estava se isolando, né? Ou seja, mas ele não teve medo de chegar, ele não teve medo de perguntar, né, de saber, de intervir para aquela mulher samaritana ali. Ele sentou, ele conversou com ela, né? Claro, Nicodemos ele não tinha depressão, mas Jesus ele fez ali um tratamento, foi também, né, uma terapia ali com Nicodemos. Ele foi uma mentoria, um direcionamento. Uma mentoria, um direcionamento. Nicodemos foi conversar com ele e ele fala, não, importa nascer de novo e tal, foi ensinando. Ou seja, a gente vai ver vários momentos Jesus ali agindo como terapeuta, como psicólogo mesmo, né? Ouvindo, não precisava nem ele falar, só a expressão dele, o olhar dele, né? Hoje em dia a gente vê muito essa questão digital, essa questão, né, as pessoas ficam o tempo todo conectadas e não conseguem olhar no olho do outro. Não consegue falar, não sabe nem como se expressar. Exatamente. Então como é importante isso, né? Então eu vejo Jesus ali atuando de várias maneiras. As né? crianças, né, quando estavam perto de Jesus, deixa eu ver a mim os pequeninos, porque ele sabia a importância de uma criança falar, dela se expressar, e hoje nós não entendemos isso, Claro. né? As crianças estão dentro das famílias e querem se expressar, os pais não escutam. E Jesus diz, não, deixa que falem. Ele acalmou a mulher cananeia, né? Apesar que ele deu uma chamada. Mas tinha uma finalidade. Mas ela estava no estado de pânico, Sim. né? Ela chega ali, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim e tal. Ela estava em estado de pânico. E ali ele, né? E todo mundo mandando ela ficar quieta, calar a boca, né? Fica quieta, não incomoda o mestre, mas ele continua, ela continua insistindo e ele vai lá e atende ela, né? Então ele acalma ela. Jesus ali, né, tratando ali no estado de pânico. O cego lá de Jericó, né, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? E a turma também mandando, eles também estavam ali num estado, né, de pânico. Pegando o gancho que o Rafael falou dos pequeninos, né, o importante das crianças falarem, tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta? Que pega gancho aí. Vamos ver. Pergunta do Rafael _Oliver_FC. Meu UFC. Ó, Eu tô famoso. A pergunta foi: por que a maioria dos pais vê como depressão e ansiedade como uma frescura? Aí tem que falar com um psicólogo, né? É por falta de conhecimento mesmo, né? A pessoa ela não tem o conhecimento, então ela vai julgar dessa forma, né? A pessoa acha que isso é frescura, isso aí você está fazendo corpo mole. Não é. A depressão é uma doença, a gente precisa entender que isso, e se não for tratado, né, precocemente, isso pode desenvolver numa depressão maior, né? Então precisa ter um tratamento específico para isso, né? Tem que ter um profissional especializado nessa área, né, para poder ajudar a pessoa, né? Existem esses casos, né, que são sérios, mas acredito que exista também os casos daqueles adolescentes que vão falar, não, eu conheço disso e eu vou fazer dessa forma para chamar a atenção, né? Que é um problema também. Também não deixa de ser. Acaba sendo um modismo. Sim. De qualquer forma, eles querem atenção, eles precisam ser escutados. Exatamente. Acredito que seja isso. Será que sobrou algum personagem bíblico? Eu achei que ele ia ter um spoiler todo ali, eu falei. Mas enfim, é bem interessante essa observação que o pastor ele fez, porque assim, ó, se os pastores hoje eles não tiverem a compreensão da linguagem de Jesus, eles acabam simplesmente sendo textuais. E contextualizando pode virar algo
que não é realmente o que o povo está precisando. Quer dizer, eu vou ter uma linguagem histórica, eu vou mostrar o que aconteceu, e aí alguém vai lá e se aconselha, pastor, o que a Bíblia fala sobre mim, sobre a depressão? Não, a palavra não fala sobre depressão, claro que não fala, mas a linguagem, a percepção do pastor tem que ir muito além do que a palavra diz ou não. Eu não vou estar louvando a Deus por não dizer o nome de Jesus, mas se eu falar em amor, eu posso estar louvando a Deus. Eu preciso ter a compreensão exata do que Jesus quer dizer e de que forma ele quer falar. No momento que a mulher do fluxo de sangue, ela sobrou para mim, a mulher do fluxo de sangue, ela devia estar vivendo uma depressão, porque ela gastou tudo, ela ficou sem dinheiro, ela tinha condições, e além disso, ela ficou 21 anos sem poder sentar na mesa com a família. Isso gerou com certeza traumas emocionais. Com certeza. E aí ela sai de lá atrás de um mestre que está passando por ali e que tem a Arca da Aliança, que é o poder em pessoa. E ela foi tão humilde porque ela já se anulou a esse ponto de não ter mais orgulho de nada. Basta eu tocar na veste da sua roupa, nas suas vestes, na sua roupa. Pô, só isso eu tenho certeza que se é para ser curado, vou ser curado. Quer dizer, eu preciso estar nas últimas vezes para que eu possa despertar para a vida. E quando ela encosta, ela tem outra decepção. Quem me encostou? Eu disse, não, agora piorou minha situação. Agora vamos me enforcar, me apedrejar, sei lá, porque eu sou uma mulher encostando num homem. E uma mulher impura. A tradição daquela época. Por que isso aconteceu com essa mulher que já estava pronta para morrer? Sim. Ela podia ter pensado, não, é um homem judeu, eu não podia ter encostado nele, porque eu sei da minha condição. Mas aí a misericórdia é maior do que a depressão. Uau. E aí esse homem levanta e pergunta, ele não teve minhas palavras, não importa o que ela está pensando, não importa o que eu vou fazer na vida dela. E ela já não tinha mais. Fui eu, mestre. Então, teus pecados estão perdoados, você está curada. Por quê? Porque ela ultrapassou a fronteira humana para entrar na fronteira da fé. E quando nós entramos na fronteira da fé, nós somos curados. Ou seja, Deus trata todo tipo de doença e depressão desde sempre. Não precisa estar escrito lá depressão. A linguagem dele é para todas as doenças. Né? Linguagem de amor, uma linguagem de ensino e uma linguagem fácil de ser. Simples, isso aí. Exatamente. Temos alguma pergunta a mais aí, João? Aqui não. Para conclusão, então, o que nós podemos concluir de hoje? Pastor e psicólogo ali. Acho que é importante isso que foi dito, né? A questão da conscientização. A pessoa se conscientizou que ela tem algum sintoma de depressão, ansiedade, ela buscar ajuda. Buscar ajuda de um profissional, buscar a ajuda de uma rede de apoio que a gente chama, né? Voltando ali no ponto que o pastor falou, poxa, tem uma rede de apoio, tem a igreja, o pastor, o psicólogo, ela precisa buscar, né, ajuda o quanto antes, não esperar o problema se agravar. Tem pessoas que deixam para buscar uma ajuda depois que já está o leite derramado, vamos dizer assim, né? Aí, infelizmente, é possível, sim, é possível, sim. Dá para ajudar, mas poderia evitar muita coisa. Então começou a ter sinais, né, de depressão. Estou falando por conta do tema de hoje, né? Depressão, ansiedade e doenças psicossomáticas. Não espere chegar numa doença psicossomática. Vá buscar uma ajuda, né? Porque é importante, né, a pessoa ter esse autoconhecimento. Se ela tem esse autoconhecimento, se ela tem isso, ela consegue evitar muitos prejuízos na vida dela. Perfeito. Pastor Josué, notas de conclusões. Eu concluo da seguinte forma, que não há ciência sem fé e não há fé sem ciência. O conhecimento faz parte da nossa intimidade com Deus, porque Ele é o sinônimo de sabedoria e Ele quer nos dar essa sabedoria. Perfeito. Pessoal, chegamos ao fim do nosso projeto Ciência e Fé. Eu espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham anotado isso, porque são coisas que são faladas aqui e cai no esquecimento, né? Às vezes a gente assiste algo e fala, nossa, que coisa boa.
Então anota para você não esquecer e para você poder aplicar na sua vida também. Nós teremos outros convidados, nós estamos trazendo muitas pessoas aqui, estaremos trazendo muitas pessoas aqui, pessoas que falar sobre assuntos específicos, sobre ciência, sobre fé, sobre carreira também, a situação que a carreira te direciona talvez a doenças psicossomáticas. Então é muito conteúdo legal, muita coisa bem bacana. Quero que vocês fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos vocês. Nós continuamos aqui nesse projeto. Se você gostou desse projeto, se você gostou desse projeto Ciência e Fé, compartilhe com seus amigos, fale desse projeto, que nós logo mais estaremos postando no nosso Instagram. Até mais, pessoal. Obrigado, pastor José. Obrigado, Deus abençoe vocês.